os seus 125 anos de existência. Na sua origem, esteve a empresa de Caima Timber Estate and Wood Pulp Company Limited, fundada em maio de 1888, com o objetivo de produzir pasta para papel. Em 1889, viria a ser construída a fábrica de albergaria, nas margens do rio Caima, com vastas áreas florestais. A fábrica de albergaria arrancou a produzir pasta crua de pino e em 1892 a empresa iniciou a sua aposta nos mercados externos. Na década de 20, a produção rondava as 1000 toneladas por ano. E em 1922, a denominação da empresa foi alterada para Caima Pulp Company Limited, designação que se mantém até 1973, ano em que foi alterada para a Companhia de Celulose do Caima, SARL. A fábrica de albergaria foi a única fábrica de pasta em Portugal até ao início dos anos 50, tendo-se desenvolvido durante esses anos. Em 1959, a empresa decide expandir a sua atividade, projetando a construção de uma nova fábrica em Constância, cuja construção se iniciou em 1959. A capacidade instalada, que era de 18.000 toneladas por ano, foi ultrapassada em 1965 com 20.000 toneladas de pasta. Na década de 70, a fábrica de Constância duplicou a capacidade de produção que ultrapassou as 40.000 toneladas. Iniciou-se então um novo ciclo de investimentos com vista à redução dos consumos específicos e ao aumento da eficiência energética da fábrica, sem perder de vista o seu desempenho ambiental, assumindo um papel pioneiro ao arrancar em 1980 com a instalação de tratamento biológico do seu efluente. Num contexto de recessão mundial, em 1993 a Caima decidiu encerrar a fábrica de albergaria e concentrar a sua atividade na fábrica de Constância. Ainda assim, os investimentos não pararam, tornando a Caima autossuficiente em termos energéticos. A estação de tratamento de águas residuais foi também aumentada, tendo sido instalado um tratamento anaeróbio do efluente. Desde então que os efluentes domésticos do concelho de Constância são tratados na ETAR da Caima. Em 2000, marca a sua entrada no setor das energias renováveis, que permite a valorização energética da casca da madeira e de outros resíduos florestais, estimulando a limpeza da floresta e reduzindo o risco de incêndios florestais, enquanto produz energia elétrica que é injetada na rede. As sucessivas melhorias de eficiência associadas a investimentos estratégicos permitiram o aumento continuado da produção. E em 2009 arrancou uma nova central termoelétrica, a biomassa florestal, instalada no interior da fábrica de Constância. Atualmente a Caima é uma das poucas fábricas na Europa que produz pasta de eucalipto branqueada através do processo de sulfito. Com capacidade para produzir 120.000 toneladas, a sua produção é quase integralmente destinada à exportação. A Caima procura manter um papel social ativo, apoiando e patrocinando iniciativas de várias instituições da região nas várias áreas da cultura, do desporto ou solidariedade social. É um dos principais empregadores do concelho. Gera cerca de 700 postos de trabalho, repartidos entre emprego direto e indireto nas áreas da indústria, dos serviços ou da floresta. Facilita o início da vida ativa dos jovens, prontos a entrar no mercado de trabalho, abrindo estágios no setor industrial com ligação às mais variadas disciplinas. A Caima continuará a produzir mais energia elétrica do que consome. Continuará a produzir energia verde e limpa, tendo na sua origem um recurso totalmente renovável, a biomassa. A Caima contribui e continuará a contribuir de forma significativa para a redução das emissões de CO2, sempre na vanguarda, com forte sentido de responsabilidade e mobilizadora da qualidade de vida no concelho. Apostará permanentemente na inovação, fazendo da pasta solúvel uma matéria-prima multifacetada. Uma pasta de fibra natural com elevado teor de alfa-celulose que continuará a viver no nosso cotidiano entre variados produtos que compramos, a tecnologia que usamos e os tecidos que vestimos. A Caima estará sempre presente a fazer mais pelo futuro. Um compromisso que nunca esmorece, pela força de todos que colaboram connosco e com a visão de mundos
que dia a dia nos levam mais longe. Caima, uma empresa centenária. A Altri gostaria de vos dar as boas-vindas e agradecer a vossa presença neste momento simbólico da vida da empresa. Em apenas alguns anos, a Altri tornou-se uma empresa europeia de referência no setor de atividade. A partir da Caima, que este ano celebra 125 anos de existência, foi construída uma das mais eficientes e respeitadas empresas portuguesas a nível internacional. Portugal tem know-how e condições únicas para ser um referencial na indústria da floresta e da pasta de papel. Estas condições, aliadas à capacidade de investimento da Altri, que nos últimos 6 anos investiu cerca de 1.000 milhões de euros, tornaram o país num dos principais produtores de pasta de papel de qualidade. A nossa floresta está presente em centenas de produtos consumidos diariamente por milhões de pessoas em todo o mundo, desde guardanapos a fraldas, desde papel de impressão até embalagens. A Altri orgulha-se de ser parte deste sucesso. Mais de 95% de tudo o que produzimos destina-se aos mercados externos, com especial destaque para os exigentes mercados europeus, mas também à China, um dos mercados mais promissores. Mas não nos basta produzir mais e melhor pasta de papel. Todos os dias pensamos como é que podemos fazer, a partir de Portugal, novos produtos que sejam ainda mais valorizados pelos nossos clientes em todo o mundo. E foi na perseguição deste objetivo que iniciámos o processo de diversificação e chegámos à pasta solúvel, que, fruto dos investimentos que hoje contratualizamos com o Estado português, será uma realidade já em 2015. A pasta solúvel, produto que a Caima passará a produzir em exclusivo, coloca-nos mais uma vez na vanguarda da indústria. Trata-se de um produto com muito maior valor acrescentado, cujas aplicações vão desde a indústria agroalimentar à indústria farmacêutica, à eletrónica e ao têxtil. Os primeiros clientes desta pasta solúvel, que será toda para a exportação, estão já identificados e são na sua totalidade da China e do Taiwan. Dentro de poucos anos, o mundo também vestirá um produto saído das nossas florestas com a conversão da nossa pasta em viscose, matéria base para as fibras têxteis. Este investimento seria mais difícil caso não se verificassem 2 fatores que consideramos críticos. A colaboração do Estado português, que dispõe bem de incentivos aos investimentos que acrescentam valor à economia nacional e, talvez ainda mais importante, à riqueza da nossa floresta. Neste momento, gostaríamos, depois de agradecer o empenho de toda a equipa da AICEP, bem como do Sr. Ministro da Economia e do Sr. Vice-Primeiro-Ministro, que desde a primeira hora acolheram estes projetos. Por outro lado, bem sabemos os esforços que têm sido feitos por este Governo no sentido de agilizar a gestão do território e das florestas. Nunca foi uma tarefa fácil, mas acreditamos que é possível promover uma utilização mais responsável do território e colocar a floresta como um desígnio nacional, como aliás o tem feito, por exemplo, o Brasil e a nossa vizinha Espanha. É importante referir que nos últimos 10 anos a área florestal em Portugal diminuiu, enquanto em Espanha aumentou significativamente e no Brasil aumentou exponencialmente. Numa altura em que se discute a alocação das verbas do CREN, parece-nos fazer sentido utilizar parte destes recursos no incentivo à florestação e reflorestação de áreas de baixo rendimento no nosso país. A floresta é, pois, o nosso petróleo verde e um manancial de riqueza para Portugal. Para além da utilização industrial, é também base para a produção de energia limpa. Nesta área, gostaríamos que a produção de energia, através de cogeração de base renovável florestal, não viesse a ser penalizada no Orçamento de Estado para 2014. Estamos certos que, pelo que representa para o país, o não será.
Mas é certo que sem investimentos na floresta não teremos indústria e nós queremos continuar a investir e a criar riqueza em Portugal. Não queria também deixar de aproveitar este momento para saudar todos os colaboradores da Caina, empresa centenária que mais uma vez se vai reinventar. Em especial, o engenheiro Dolores Ferreira, que desde a primeira hora identificou a pasta solúvel como uma área de reconhecido potencial. Tenho também que agradecer aos meus colegas acionistas Pedro Mendonça, João e Pedro Borges de Oliveira e Domingos Matos a confiança com que abraçam estes novos projetos. Na Celebi, os investimentos que agora contratualizamos vão contribuir para aumentar a eficiência tecnológica daquela que é uma das mais importantes unidades industriais de pasta de papel na Europa. Eu diria mesmo que é a maior unidade de pasta de papel na Europa de hardwood. Estes investimentos serão responsáveis por extrair maior valor a partir da mesma matéria-prima, ao mesmo tempo que têm um impacto positivo a nível energético e ambiental. Estamos certos que seguimos no caminho correto da criação de valor e da partilha desse valor com as comunidades onde estamos implantados. Nesta ocasião, gostaria também de dar uma palavra de apreço ao suporte que sempre a Idilidade de Constância tem manifestado para com a Caina. Para as equipas envolvidas na prossecução destes investimentos, sabemos do que são capazes e estamos certos que em 2015 a pasta solúvel da Altri estará já a contribuir para o aumento das exportações nacionais. A todos, mais uma vez, obrigado pela vossa presença. Passo a palavra ao Presidente da AICEP, Dr. Pedro Reis. Senhor Vice-Primeiro-Ministro, Senhor Ministro da Economia, Senhores Secretários de Estado, Senhora Presidente da Câmara Municipal de Constância e demais autoridades, Senhores acionistas e membros do Conselho de Administração da Altri, Senhoras e Senhores colaboradores da Altri e os Senhores e meus Senhores. As palavras muito rápidas para referir a importância que a AICEP atribui a este momento, a este dia e a esta decisão. Se a nossa economia passa pelo investimento, pela exportação e pela internacionalização, essa é certamente também a estratégia da Altri. Se para o conseguirmos temos que apostar na inovação, na industrialização, na qualidade, na intensidade tecnológica e no marketing, essa é certamente uma aposta da Altri. Se a nossa economia, para ganhar força e músculo, precisa de reforçar a ancoragem em setores críticos para o posicionamento de Portugal no exterior, e setores esses que tenham escala, que sejam líderes mundiais, que tenham fatores diferenciadores do nosso país, que tenham competência técnica e uma permanente aposta na qualidade, a Altri encarna tudo isto. Numa assentada, a Altri, através destes investimentos, consegue trazer para o país e para os seus shareholders e stakeholders, acima de tudo, a capacidade de expandir produção, de optimizar a sua própria capacidade de produção, de transformar o grupo num dos principais players em termos de eficiência a nível global, de reforçar não só o cluster florestal, mas químico em Portugal, de aumentar o seu valor acrescentado nacional, incorporando tecnologia nos processos e não só nos produtos, e de reforçar o emprego na região centro. A Altri espelha assim o que nós queremos e precisamos para a nossa economia. Uma atitude, uma ambição, uma capacidade de risco, uma visão estratégica e uma capacidade financeira. A verdade é que nós precisamos para Portugal de mais grupos como a Altri, precisamos, permitam esta pessoalização, de mais empresários como o engenheiro Paulo Fernandes e precisamos de mais investimentos como a Celebi e como a Câmara. E para tal precisamos de criar condições para que os grupos nacionais recuperem a agenda de crescimento e alarguem o seu portfólio de participações e de investimentos em Portugal. Para terminar, não tenho dúvidas nenhumas que há um caminho para a nossa economia, nomeadamente a vertente privada,
que ela passa pelo investimento, pela exportação, pela internacionalização, e é isso que a Altri está a fazer. Que há um futuro para o nosso país, que é dar escala aos nossos grupos, e que há uma obrigação do Estado, que é facilitar o investimento, desburocratizar, simplificar, incentivar e apoiar as empresas. É muito claro que as empresas de sucesso como a Altri conseguem ter uma fórmula assente na inovação, uma estratégia de diferenciação, uma presença internacional crescente, um foco no core business, uma qualidade ímpar do seu management e capacidade financeira. A Altri faz isto tudo e por isso quem ganha, acima de tudo, é o país. Parabéns à Altri e força. Ao longo do ano de 2013, pude acompanhar, no âmbito das responsabilidades da diplomacia económica, a evolução da negociação entre a Altri, com a pujança de um grupo privado que decide arriscar e investir, e a AICEP, do ponto de vista da facilitação das condições para o investimento. Fui tratando desse tema com o Presidente da AICEP e com o Sr. Ministro da Economia, António Pires de Lima. Concluímos, em prazo bastante célere, a junção de vontades, a vontade do privado investir e a vontade do Estado facilitar o investimento. O tempo, nesta matéria, não é irrelevante. Tempo é dinheiro, coisa que nem sempre a administração pública portuguesa percebe e reconhece. Queria, em primeiro lugar, dizer ao engenheiro Paulo Fernandes que está de parabéns, ele, a administração, as várias empresas e todos os que, com a força do seu trabalho e com a força do seu talento, constroem um dos grupos industriais portugueses com mais força e pujança no plano nacional e no plano internacional. Portugal pode certamente evoluir em muitas das suas atividades económicas, mas tem de ser altamente profissional nos setores onde é mais competitivo no mundo. E estamos exatamente a falar de um desses setores. Portugal é um dos maiores produtores mundiais de pasta de papel. Não há muitos produtos onde Portugal seja um dos maiores produtores mundiais. E, portanto, aquilo que faz para melhorar a produção e para reforçar a capacidade de exportação tem de fazer bem feito e com bons apoios. É o caso dos investimentos do Grupo Altri, que totalizam um valor que não é comum nos nossos dias e já lá irei. Aquilo que agora aqui acontece vai certamente reforçar a chamada fileira da floresta e a capacidade industrial relacionada com a floresta, e isso significa que quer a iniciativa privada, quer o Estado português sabem focar-se naquilo que nós podemos produzir e vender com mais competitividade em todo o mundo. Sabendo que se nós não fizermos o que devemos, os outros farão certamente, porque, como dizia alguém que eu admiro muito, o mundo anda sem nós, mas depende de nós que ele passe a andar connosco. Estes projetos de investimento totalizam 65 milhões de euros, repartidos pela celulose do Caima e pela Celta. No Caima, temos investimentos de 35 milhões de euros nos próximos 3 anos, que visam transformar o perfil industrial da empresa, que já comemora a belíssima idade de 125 anos, como aqui podemos ver, tornando-a a única fábrica em Portugal e uma das poucas fábricas na Europa a produzir pasta solúvel. Para os que não saibam exatamente o que é pasta solúvel, façam como eu, quando gosto de perceber melhor as coisas, faço, que é perguntar a quem sabe e ao engenheiro Paulo Fernandes e a muitos dos colaboradores da empresa. E, na verdade, isto representa uma dimensão da produção que traz para a Altri, mais exatamente para a Caima, uma capacidade inovadora que ninguém mais tem em Portugal e poucos mais têm na Europa.
desta pasta solúvel se fazem muitas coisas em domínios tão diferentes como o vestuário, a indústria alimentar, as películas fotográficas, os ecrãs de LCDs, os vernizes, a indústria farmacêutica, por aí fora. Creio que a Caima passará a produzir qualquer coisa como 105 mil toneladas de pasta solúvel ano. E gostava de chamar a vossa atenção que a Caima, neste plano, continua a apostar na exportação para mercados exigentes e para mercados emergentes e faz uma aposta bastante focada também no mercado chinês. Quanto ao projeto da Selvi, Figueira da Foz, prevê-se um upgrade tecnológico na produção da pasta de papel e que reforça a posição da empresa com especial enfoque no mercado, na exportação para o mercado alemão. E isto já vos dá uma ideia interessante da versatilidade, da diversidade que aqui estão presentes. Investimentos que permitem reforçar a posição de um grupo português em mercados tão diferentes, mas tão importantes, como são hoje a China e a Alemanha. Queria ainda chamar a atenção que estes investimentos têm uma componente de inovação muito sustentada e ainda assim contribuirão, sobretudo ao nível indireto, para a criação de postos de trabalho e para a manutenção de postos de trabalho. Por todas estas razões, eu queria saudar o sentido de confiança e de risco da Altri, grupo português a investir em Portugal, e o papel que desempenharam por um lado, as agências que contratualizam o investimento e, por outro lado, os responsáveis políticos que podem dinamizar os processos de investimento. E, por isso, faço uma saudação muito especial, quer à presença do Ministro António Pires de Lima, que, como toda a vida, soube o que era gerir empresas, sabe o que é importante fazer para as empresas poderem conhecer uma viragem de ciclo económico, e fazer também uma saudação à presença do Presidente da AICEP, que foi fazendo essa negociação para que os incentivos financeiros e de natureza fiscal pudessem estar presentes para facilitar este investimento, nos termos da lei. Queria terminar, Sr. Engenheiro Paulo Fernandes, dizendo-lhe o seguinte: é uma semana que começou bem e termina bem para a economia portuguesa. Aqui, hoje, um investimento em Portugal de um grupo português de 65 milhões de euros. Gente que acredita, gente que confia, gente que arrisca e que só pede que o Estado não atrapalhe. Na mesma semana, chamaria a vossa atenção, verificaram-se alguns factos económicos que apontam para ser verdadeira e dar verdade à tese que muitos temos defendido, segundo a qual existem na nossa economia sinais ténues, mas já consistentes, de que há uma viragem para um ciclo económico melhor. Apenas chamo a vossa atenção para o seguinte. Primeiro, um investimento de 65 milhões de euros na economia portuguesa por um grupo português num setor, a floresta, onde Portugal é excepcionalmente competitivo. Uma boa notícia para a economia. Segundo, a taxa de referência do Banco Central Europeu desceu. Isso é bom para o financiamento das empresas. Uma boa notícia para a economia. Terceiro, como todos sabem, pela primeira vez em muito tempo, registrou-se uma redução com significado do desemprego, que permanece a nossa maior fratura social, mas que dá sinais, por via da economia privada, de começar a recuar. Mais investimento significa mais crescimento. E mais investimento significa, certamente, menos desemprego. É por isso que Portugal tem que ser competitivo, por exemplo, no plano do sistema fiscal. É muito importante que as empresas que querem investir em Portugal saibam que nos próximos anos
o nosso IRC, portanto o Imposto das Empresas, não só será simplificado, como a sua taxa baixará sistemática e regularmente. Não pode baixar de uma vez só, por causa das nossas restrições orçamentais, mas pode ir baixando nos próximos anos por consenso. Quanto mais fizermos isto, menos investimentos vão para outros países e mais investimentos vêm para Portugal. Chamo ainda a atenção para a aprovação da Estratégia de Fomento Industrial no Crescimento e no Emprego, que define os eixos, tanto quanto um governo os deve definir, mas que permite moldar os eixos de um crescimento sustentável e saudável, que é obviamente assente, essencialmente, no investimento, tanto nacional como estrangeiro, mas eu aqui quero sublinhar que este investimento é um investimento de um grupo português num setor estratégico para Portugal, com enorme capacidade exportadora para a economia portuguesa, mas essa estratégia de fomento industrial significa que nós não estamos disponíveis para olhar para o país como se fosse apenas uma economia de serviços, que Portugal pode ter setores produtivos altamente competitivos, isso é verdade na indústria, como é verdade na agricultura, ao contrário do que alguns diziam, e as empresas que têm essa capacidade de inovação e que têm essa capacidade de internacionalização devem ser apoiadas. Nós precisamos de mais investimento e chamo a vossa atenção para o peso que já têm as exportações hoje em dia no PIB do nosso país. Há poucos anos as exportações não chegavam a 30% do nosso produto, neste momento já estão acima de 40% do nosso produto. E todos sabem que uma economia exportadora é uma economia muito modernizada e competitiva face a outras. Por isso, queria terminar dando os parabéns por este dia de hoje, que culmina esta decisão. Parabéns, sobretudo, pela confiança e pelo sentido de arriscar e de apostar na economia portuguesa, a este grupo. Repito, é um investimento, investir é crescer, é um investimento português, é um investimento com inovação e exportação e é um investimento de uma empresa onde se praticam bons salários, que também prova que o modelo de desenvolvimento do país não é assente em baixos salários. Se houver flexibilidade laboral, os quadros e os colaboradores das empresas podem receber boas remunerações. É esse o bom contrato entre as duas partes. Uma gestão flexível da força laboral e força laboral bem remunerada, como acontece aqui, muito acima da média nacional. E por isso mesmo, queria dar os parabéns aos gestores, aos quadros, aos trabalhadores e a todos que fizeram o seu dever. Muito obrigado. Para descerrar a placa comemorativa dos 125 anos da Caima, chamamos agora o Sr. Vice-Primeiro-Ministro e o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Altri, após a qual serão assinados os contratos de investimento entre a AICEP e a Altri. Muito obrigado a todos. Passamos agora ao almoço.